toda leitura que você quiser colher frutos, verdadeiramente um entendimento vindo do espiritual. Uma vez uma seguidora perguntou para mim: Dani, qual versão da Bíblia você leu? Porque eu não estou entendendo a que eu leio. Aí resolvi gravar esse vídeo. E isso serve para todas as leituras espirituais. Para se entender leituras espirituais, você tem que clamar pelo espírito de sabedoria. Uma vez eu estava deitada em minha cama e eu tinha acabado de acordar, mas não abri os olhos. Aí eu escutei alguém me chamar: Daniela. Aí eu levantei, não era ninguém. Baixei a cabeça de novo. Daniela, pela segunda vez. Levantei da cama, fui lá na frente de casa. Não tinha ninguém. Mandei mensagem para uma amiga minha, pois isso nunca havia acontecido comigo, de escutar assim tão claramente alguém me chamar e alto. Aí mandei mensagem para uma amiga, ela falou assim: Dani, você tem uma Bíblia aí na sua casa? Falei: tem uma aí. Pega e pede para Deus falar para você quem tá chamando você. Aí eu fiz isso. Abri a Bíblia de forma aleatória, coloquei o dedo num lugar e tum. Livro de Isaías 45, que diz assim: Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o teu Deus, ainda que te chama pelo teu nome, ainda que não me conheça. Veja, então a palavra dizia: olha, eu sou o teu Deus, eu estou te chamando pelo teu nome, ainda que você não me conheça, e eu vou te dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. O que é tesouro escondido? O que é riqueza encoberta? É a sabedoria. Então tem uma outra palavra que diz o seguinte: que a sabedoria fechou a sua voz, trancou a sua boca e procura pessoas que queira recebê-la. Quem busca por sabedoria? Quem tem buscado por ela? Continuando aquela leitura da Bíblia, porque daí a partir daquele momento eu comecei a ler. Até que eu chego num livro onde eu vejo Salomão pedindo a Deus por sabedoria. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu riqueza, não pediu ouro nem mulher. Ele pediu por sabedoria. E foi o que eu fiz. Eu ajoelhei quando eu li aquilo, falei: opa, também vou fazer isso. Se ele pediu isso e Deus deu, ele virou o homem mais sábio do mundo daquela época, eu também vou fazer isso. Fui lá e pedi para Deus sabedoria. E a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, depois desse pedido, tudo mudou. Eu via até cenas daquilo que eu lia, como se fosse uma tela mental. Eu via letras no meu quarto, como se estivessem flutuando. E isso eu faço para todas as leituras espirituais. Então, para você entender um livro espiritual, você precisa pedir pelo espírito de sabedoria, para que você de fato entenda, naquele momento, qual é a mensagem para você naquele texto. Porque as leituras e a palavra também se renova conforme você lê de novo. Porque vai depender do momento de vida que você está, o que você precisa receber com aquela mesma palavra. Então a palavra ela é viva e ela se renova. Então se eu leio o livro de Krishna hoje, eu vou receber uma informação. Aí eu pego para ler de novo, já é outro entendimento. Eu estou em outro momento da minha vida. E assim funciona. Então toda leitura que você quiser colher frutos, verdadeiramente um entendimento vindo do espiritual, peça pelo espírito de sabedoria, para que você receba da espiritualidade o entendimento que você precisa. Porque por mais que você acesse vídeos explicando sobre um assunto, você compre cursos, entenda, você está pagando pelo entendimento que a pessoa teve sobre o assunto. Foi aquilo que a espiritualidade dela revelou para ela. Mas se você lê com a ajuda da sua espiritualidade, pedindo pelo espírito de sabedoria, você vai receber o que você precisa com relação àquele texto, àquela leitura. Depende do momento de vida que você está. Depende do seu copo, como está o seu copo cheio de outros conhecimentos, você vai entender de uma forma diferente.
tá? Então, sempre que quiser receber o entendimento de uma leitura, peça pelo Espírito de Sabedoria. Dani, para quem recebe esse Espírito de Sabedoria? Pode ser por merecimento? A espiritualidade, gente, ela escolhe quem ela quiser. Ela não vai medir conforme a gente imagina. Tem uma palavra que diz assim: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que pensam ser alguma coisa, mas não são. Então, às vezes você vê uma pessoa, ela tem o maior aspecto de pessoa louca. Isso aí é louco. Mas às vezes a sabedoria está naquele coração. Não dá para julgar. A humildade é uma das coisas que faz a espiritualidade escolher alguém para entregar um tesouro que é escondido. A sabedoria, ela é escondida, ela não é entregue para todos. Se você pedir, você recebe, sim, também. Porque também tem uma palavra que diz que aquele que bate na porta, ela se abrirá. Você está pedindo por isso? Você vai receber. Então, se você quer entender uma leitura espiritual, antes, se conecte com a sua espiritualidade, peça. Olha, peço que seja revelado para mim o que eu preciso receber nessa leitura. Que me traga, que a espiritualidade me dê sabedoria para entender o que eu preciso aqui nesse momento. Aí sim você começa a ler as coisas com uma clareza que antes você não tinha. Eu também, quando eu era mais jovem lá atrás, eu já peguei a Bíblia, bati o olho, não entendi nada. Mas nesse outro momento que eu fui ler, gente, parecia que aquilo lá para mim era fichinha. Tudo se encaixava. Falei, nossa, que interessante. Eu nunca entendi isso aqui. Então é diferente quando você faz uma leitura guiada pelo espiritual e quando você faz uma leitura sem ter, tido essa intimidade com a espiritualidade para que ela te revele. Então faça isso. Não sou a detentora do saber, não. A dona da sabedoria, não. Estou falando o caminho que eu percorri, no qual me trouxe frutos. Isso é dividir. Então é isso que eu divido com vocês. Quais foram os meus caminhos que me fizeram chegar no ponto que eu cheguei, que é pequeno, é pequeno. O que sou eu dentro de uma sabedoria espiritual gigantesca, de tantas filosofias que tem pelo mundo. Mas uma coisa é certa, eu colhi frutos. Então, busque por sabedoria e você vai colher. É isso.